Hoje eu vou testar uma das leveduras mais pedidas do canal. Na verdade, não é uma levedura, é uma família de leveduras da EB, leveduras híbridas. A que eu vou testar hoje é essa aqui, chamada Fermobrew Citrus, mas tem a Fruit, a Fragrance, a Berry, que são leveduras que elas têm um potencial enorme. Elas produzem ésteres frutados bastante agradáveis e elas têm o potencial de liberar tióis. Eu estou bastante ansioso, eu nunca usei elas, então por isso hoje eu vou fazer um teste básico, um teste preliminar. Eu pensei, que tipo de cerveja eu posso fazer para tentar explorar as melhores características e não explorar ou não ter o efeito negativo de uma característica que é muito importante. Negativo entre aspas, depende do que a gente vai fazer, que essas leveduras têm, que é o fato delas serem POF positivas. Além dela liberar toda essa gama de aromas, dela ter a possibilidade de liberar esses aromas frutados de tiol, essa aqui ela promete fazer uma fermentação refrescante, liberando aromas cítricos e dando caráter herbal. É muito interessante, mas elas também liberam aromas fenólicos, aromas condimentados. Os mesmos aromas que podem estar em Weiss, em muitas cervejas belgas, em Witbier. E talvez isso pode não combinar muito bem com o que em primeiro momento você pensaria para usar uma levedura dessa. Uma IPA, uma New England IPA, por exemplo. Pensa citrus, né? Para liberar esse aroma cítrico, é o que ela promete. Mas se a expressão desse gene POF for muito grande, pode ser que libere muito desses aromas condimentados e para mim acaba não batendo muito. Mas é meu gosto pessoal, tem o estilo Belgian IPA que faria todo sentido, mas também não dá para levar em conta gosto pessoal. Eu não gosto de cerveja defumada e eu sei que quase todo mundo gosta. E por isso, para achar um termo onde eu possa ver isoladamente o efeito dessa levedura, hoje eu vou fazer aqui uma cerveja muito básica. Vou usar só malte Pilsen e como ela libera tiol, eu tinha que pegar um lúpulo que tivesse um grande potencial de tiol, mas que não fosse tão cítrico, para eu não ser ofuscado pela necessidade do próprio lúpulo. Então hoje a gente vai usar só Saaz. Saaz tem uma quantidade enorme de tiol precursor, que se essa levedura conseguir liberar, eu vou liberar um aroma que não é usual no Saaz nela, e aí a gente vai pensar, para que caminho a gente vai? A gente pode ir para as New Englands, pode ir para as IPAs, ou pode ir para algumas belgas frutadas intensas. Eu estou bastante ansioso pelos resultados dessa levedura, porque eu acho que ela tem muito potencial. Então, vamos lá. Outra característica interessante dessa levedura é que ela tem uma atenuação relativamente baixa. É dito pelo fabricante entre 61% a 69%. Isso pode dar algumas possibilidades interessantes. O próprio fabricante indica que é possível usar elas para fazer cervejas de baixíssimo teor alcoólico e dependendo da estratégia utilizada, até cervejas sem álcool pela legislação. Você tem que usar uma técnica chamada fermentação interrompida. É uma das técnicas possíveis. Ela tem alguns detalhes, alguns problemas. Quem sabe a gente entra na série sobre cerveja sem álcool com ela aqui. Tô colocando aqui o malte na panela, só malte Pilsen, para não ter nenhuma influência. E essa aqui é uma cerveja misteriosa, porque daqui pode sair ou uma Belgian Blonde Ale no limite bem inferior, ou pode sair uma American Blonde, talvez até uma APA, dependendo da intensidade. Uma Session IPA? Não, estou exagerando. Uma cerveja básica, eu estou colocando aqui só malte suficiente para atingir uma OG relativamente alta, e eu vou colocar Saaz para liberar um pouco de aroma. Poderia colocar um pouco de Saaz na mostura aqui, é uma das estratégias para liberar tiol. E eu vou fazer isso. Os tióis são a classe de aroma agradável mais potente que existe para os humanos. Para vocês terem ideia, tem alguns tióis que a gente consegue sentir na casa de parte por trilhão. Lá em muitas partes por trilhão, assim, mas é bizarro, é muito intenso. E tem no lúpulo, tem no malte, tem em madeira, só que normalmente a imensa maior parte desses tióis está ligado a precursores que fazem com que a gente não sinta eles. E algumas leveduras, principalmente leveduras selvagens, têm a capacidade de liberar esses compostos de aroma. As leveduras cervejeiras em geral perderam esse gene ele foi suprimido ou desativado, o gene que produz a beta-liase, que é a enzima que libera esses compostos tão aromáticos. E essa levedura em específico, a Fermobrew Citrus e as outras, são leveduras híbridas que vieram de hibridização natural, foi como se fosse um acasalamento entre duas leveduras, e pelo perfil delas, pela descrição, tudo me indica que é uma hibridização entre uma levedura domesticada e uma levedura ou não domesticada ou parcialmente domesticada, como as leveduras de Saison. As leveduras de Saison, elas têm muita característica de levedura selvagem. Elas têm, boa parte delas tem a capacidade de liberar esses compostos tiólicos, boa parte são
POF+, que é uma das características dessa levedura. Então, talvez seja ali no meio, um híbrido entre uma levedura de Saison e uma levedura normal. Não sei, podemos achar mais informações sobre isso. Só que uma das coisas que pode trazer mais potencial de aroma de tiol são as enzimas que estão no mosto cervejeiro. Então, por isso, uma técnica é colocar lúpulos com grande quantidade de precursor de tiol na mostura. Então, eu vou colocar aqui pouca coisa, 25 gramas de Saaz junto com o malte. É incrível. O mosto fica com um cheiro, com um aroma muito legal. Uma técnica bem interessante e ainda tem a grande vantagem de trazer uma proteção extra à oxidação. É uma técnica quase que padrão em IPAs modernas. Então, bora colocar isso aqui para cozinhar. Malte cozinhando. Se você quiser saber mais detalhes sobre a receita, tá aqui na descrição. Olha aqui, resultado final. Vamos ver. Essa cerveja aqui a gente tem bastante coisa para discutir. É interessante, eu vou ser bem sincero, eu achei o resultado muito interessante. É uma base muito simples, a gente não tem nada aqui. A gente tem malte pilsen e Saaz, nada mais. E realmente ela cumpre exatamente a proposta dela. Eu tenho um aroma cítrico aqui, é um aroma, não sei de onde vem, da levedura, obviamente, né? Tem um aroma cítrico que surgiu do nada. É agradável. Ela atenuou pouco, 68% de atenuação só. Exatamente o que estava previsto, inclusive. E achei interessante, eu gostei do resultado. Achei que ficou, por uma cerveja básica que não tinha nada, ficou muito mais agradável do que se eu tivesse feito uma cerveja com uma levedura normal. Usasse uma US05, uma S04, por exemplo. Tem muito mais personalidade, mas também tem seus pontos de atenção. Primeiro, é que realmente ela é fenólica. Ela é condimentada, você sente gritante se você já tem algum treinamento sensorial. Você não precisa. Meu sogro, o Atanásio, chegou aqui ontem, eu dei um pouco para ele provar, ele não sabe, ele não tem o sensorial bom, mas ele... é breta? É? E para ele, breta traz o fenólico. E não é breta, era o fenólico, né? Não tem os mesmos aromas da breta, mas tem o aroma fenólico condimentado bem evidente. É bem evidente, é bem marcante. Eu fiz na temperatura de fermentação sugerida pelo fabricante, 16, e é interessante, porque eu não imaginei que ia expressar esses ésteres nessa intensidade, nessa temperatura. Não tá gritante assim, de atrapalhar, né? Mas eu fico pensando se não vale a pena fermentar numa temperatura maior. Vai expressar mais éster e vai camuflar um pouco esse fenólico aqui. E aí que vem o grande problema, porque é gostoso, é muito bom, cumpre exatamente, a levedura cumpriu exatamente o que ela falou que ia fazer aroma cítrico, fez aroma cítrico. Ela falou que ia atenuar pouco, atenuou pouco e falou que era fenólica, é fenólica. É honesto, foi tudo honesto aqui. Só que aí eu penso, onde a gente vai usar essa levedura? Porque no primeiro momento vai fazer aroma cítrico, você pensa, bom, vou fazer uma IPA. Só que não bate o fenólico com IPA. O fenólico e IPA, beleza, uma Belgian IPA, mas Belgian IPA é melhor nem fazer, porque no estilo eu particularmente não gosto muito, não acho que case. Beleza, você acha que eu falo assim, vou fazer então uma cerveja belga. Não precisa ser uma Belgian IPA, uma belga em geral, porque ela é condimentada como as leveduras belgas, ela tem esse quê a mais desse cítrico, só que ela tem pouca atenuação. Cervejas belgas, por definição, são muito atenuadas. É uma característica muito forte de cerveja belga, ter uma atenuação elevada. Talvez se a gente colocasse um açúcar simples aqui, a gente poderia elevar a atenuação e chegar numa aplicação de uma cerveja belga. Poderia ser uma blonde interessante. A gente coloca mais açúcares simples, mais sacarose aqui, a gente ter uma blonde com o que a mais. Beleza, uma coisa interessante. Uma blonde com mais açúcares simples e atenuar mais, não ia chegar nas atenuações de 80, 85, às vezes 90% que algumas cervejas belgas têm, mas ia estar dentro da característica. Seria um teste legal de fazer. Mas eu acho aqui que também tem que se desprender um pouco, porque por mais que eu não veja ela se enquadrando muito bem em estilos clássicos, essa também não é uma levedura clássica, é uma levedura nova, hibridizada. Ela
deve ser usado em coisas novas. Eu acho que aqui tem um grande potencial. Tanto que essa cerveja aqui, da forma como que está aqui, eu já achei muito agradável. Simples de tudo, só com uma levedura diferente, mas é fenólica. Sem saber se você gosta ou não gosta desse perfil fenólico. Não é bem marcante, algumas pessoas não gostam muito, e dependendo da aplicação não vai funcionar muito bem. Numa cerveja inglesa não vai funcionar bem. Eu fico pensando aqui, qual que é a melhor aplicação? A EB, ela sugere usar essa levedura para fazer cerveja sem álcool, por um processo de fermentação interrompida. Não é o melhor processo para fazer cerveja sem álcool. Fica ali, os produtos de Stracker, eles ficam, os aldeídos de Stracker, eles sobram, não tem que vai reabsorver eles. Eles têm técnicas colocando outros tipos de aminoácido que estimulam a fermentação. Mas eu acho que você não precisa ir no extremo. Eu acho que aqui você consegue fazer algo muito legal aproveitando essa característica de baixa atenuação para fazer uma cerveja não sem álcool, mas com pouco teor alcoólico. Porque você vai ter essa presença da levedura, essa presença intensa da levedura. Você vai ter açúcar residual, que é importante em cerveja de baixo teor alcoólico, para ela não ficar uma cerveja sem gosto, sem presença, sem corpo. Acho que poderia ser um caminho. O que vocês acham? Talvez seja uma cerveja de 2, 3% de álcool. Vai sobrar bastante corpo ainda por causa do açúcar. Seria um caminho interessante. Não teria um estilo, mas como eu disse, essa é uma boa cerveja, uma boa levedura para você criar seu próprio estilo, fazer seu próprio objetivo. Bom, tem que destacar outra coisa aqui, ó. Ela está numa condição que ela poderia ter clarificado já, mas ela não clarificou. Ó, tá bem turva. Ela tá no Kegerator aqui, tá com sílica, tá com PVPP e ela tá turva ainda. Todas as cervejas que passaram ao mesmo tempo que ela aqui, todas as cervejas que passaram menos que metade do tempo que ela ficou ali, estão muito mais clarificadas do que ela. Então, também é um ponto de atenção, dependendo do seu objetivo. Se ela clarificar mais, eu faço a atualização. Mas assim, ó, o meu veredito é que eu gostei da levedura. Ela entregou tudo o que ela prometeu, exatamente tudo que ela prometeu, e entregou até melhor do que eu estava esperando. Quando durante a fermentação começou a aparecer aroma cítrico, eu falei, nossa, é real. Ela traz esse aroma cítrico. Então, dependendo do objetivo, o que a gente pode fazer agora? Tentar fazer uma cerveja de baixo teor alcoólico? Seria uma coisa interessante. Se você tiver alguma sugestão, deixa aqui embaixo. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreve, deixa o like e até o próximo vídeo.